Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre guerras médicas. Eu vou tentar ser bem tranquila para falar de guerras, porque as guerras do jeito que eu gostaria de dar só fica para a sala de aula, porque daí eu faço a minha sonoplastia, tem meu canetão, tem um danoninho circulando, então eu fico mais à vontade em sala. Vou tentar ser bem tranquila. Os detalhes sangrentos vou deixar para a sala, ok? Para quando a gente retornar, mas eu vou te passar o conteúdo suficiente para que você consiga responder as questões e mandar bem, ok? Então, bora lá. Estou falando sobre guerras médicas e as guerras médicas elas acontecem entre os persas, que a gente vai chamar de medos, por isso guerras médicas, e os gregos, ok? Então, bora lá. Guerras médicas são conflitos que ocorreram durante o período clássico na Grécia Antiga. Vou te lembrar, estamos falando de Grécia Antiga, os períodos são, nós temos aí o pré-homérico, o homérico, aí vem o arcaico e o clássico, e para finalizar o helenístico. Nós estamos aqui no clássico, ok? Antes de Cristo, estamos lá em 490 aproximadamente, ok? E, por estar falando entre gregos e persas, muitas vezes essas guerras aqui, essas duas guerras, são chamadas de guerras greco-pérsicas, ok? Então, são conflitos entre esses dois grupos e quais são os motivos? Vou te lembrar, as guerras sempre acontecem por território, comércio, ideologia e vingança um, outro ou tudo junto, ok? Neste momento, eu tenho imperialismo, território, comércio e também vingança. Guerras médicas, a primeira, então, vamos falar sobre a primeira. A primeira guerra médica, ela acontece entre persas e atenienses. Perceba nesta que eu estou falando de atenienses e não de mundo grego, ok? A primeira guerra, então, de um lado eu tenho os persas e na figura de um grande gal, que é o rei Dario I, e do lado de Atenas eu tenho Milcíades, que é o gal, que é um grande estrategista. E a batalha principal aí é a batalha de Maratona. Interessante dizer, Dario ele foi para a guerra com o time reserva, porque ele foi enfrentar atenienses. E o estereótipo do ateniense era filósofos, pensadores. Mas vamos lembrar, quem é o padroeiro, o deus padroeiro de Atenas? É a deusa Atena, sabedoria e guerra. Então, ela é estrategista. Milcíades, que é o grande gal, que é o grande general, vai utilizar a geografia a seu favor. Ele vai esperar os persas no alto e vai usar uma estratégia fantástica de jogar aí as flechas, né? E vai vencer a batalha de Maratona. Os gregos, que na figura aqui somente de Atenas, porque é só Atenas que vai para essa batalha, para essa luta, né, para esta guerra, para a primeira guerra médica, e ela vai vencer. Nesta batalha de Maratona, Dario é ferido e ele retorna para a Pérsia, aonde ele morre. Não adiantou todo o misticismo, ele vai morrer. E quem vai assumir é seu filho, chamado Xerxes. Xerxes fica um longo e tenebroso inverno, em torno aí de 10 anos, em profunda introspecção. Eles ainda não conheciam a palavra depressão, mas se conhecessem, ele estaria nela. Ele estava com medo do próprio exército, a sombra do pai dele era muito grande, ele não estava se achando, a autoestima dele estava lá no calcanhar, então estava bem difícil para ele nesse momento. O que acontece? Ele vai trabalhando isso ao longo dos anos, e um belo dia de sol, ele acorda de manhã e diz: Yo, bora lá, vamos para cima. E aí nós teremos a Segunda Guerra Médica. E a Segunda Guerra Médica, ela é bem interessante, por quê? Porque ela vai ter uma simáquia, uma aliança. Como o exército persa é gigante, a gente vai ter essa união dos gregos.
Atenas e suas polis vizinhas, junto com Esparta e mais outras polis ali, toda esta galera do mundo grego vai se voltar, então, contra os persas. E aí nós teremos batalhas importantíssimas. Nós teremos a batalha de Termópilas, que é contra os persas. Leônidas é o grande general ali, Leônidas e seus 300. Nós teremos uma batalha interessantíssima, que é uma batalha marítima, que é a batalha de Salamina. Aí teremos um general de destaque, que é um ateniense chamado Temístocles, e depois nós vamos ter a batalha final em Plateia. E finalmente a gente terá, então, a expulsão dos persas e o predomínio dos gregos no território. Um detalhe importante para se dizer: a batalha de 300, quando os persas chegam, vou abrir um parênteses, se você ainda não assistiu o filme 300 e a ascensão de um império, assista, porque você vai conseguir visualizar tudo que eu estou falando. Assista, porque vale a pena, são 2 filmes, tá? 300 e depois eu tenho a Ascensão do Império. Vale muito a pena, dentro do contexto, ok? Lava o filme aí, porque tem história pra caramba, mas vale muito a pena. É bem legal, você vai curtir. Volto então. Importante falar aqui da Simáquia, porque esta aliança só funcionou desta vez. Mas quando os 300 espartanos vão tentar segurar os persas e não conseguem, ora vejam vocês, somente 300 contra milhares, daí não tem como, né? Os persas passam. E quando os persas entram no mundo grego, a primeira polis que eles encontram, o foco é Atenas. Eles vão para Atenas. Atenas pede ajuda para Esparta. Esparta demora um pouco para vir e não dá tempo. Os persas destroem totalmente Atenas. Não fica pedra sobre pedra. Sim, as pessoas correm loucamente para as montanhas e os homens para o mar para preparar Salamina. Quando a batalha de Salamina acontece, aí os espartanos ajudam e as outras polis também. Quando termina a guerra, existe um tratado. Lembre-se, ou o tratado é para evitar uma guerra, ou para pôr fim a uma. Neste caso, para pôr fim. Então, eles vão assinar a paz de Calias ou Susa, o tratado de Calias ou Susa, ok? E aí, então, nós teremos o fim das guerras, só que não, porque nós teremos esse período aqui com a Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? É uma associação que Atenas faz, é uma forma de imperialismo ateniense. Ela se junta com as polis vizinhas, e a ideia, a princípio, era elas tinham medo de uma possível terceira guerra contra os persas. Essa terceira guerra nunca aconteceu, mas eles se prepararam para, com dinheiro e treinamento de um exército. Atenas era a grande líder. Como essa guerra, essa terceira possível guerra não aconteceu, nós vamos ter uma figura importante, um estratego chamado Péricles. Péricles, ele é um político e ele vai se apropriar do dinheiro desta liga, desta associação, e ao invés de se preparar para a guerra, que não tinha guerra, ele vai reconstruir Atenas, ele vai embelezar Atenas. Lembra que Atenas tinha sido destruída na Guerra Médica, né? Na Segunda Guerra Médica. Então, ele vai dar um up e ele vai fazer investimentos, inclusive, em cultura. Então, bora lá. Ele vai fazer muralhas, ele vai fazer ágoras, praças e mercados, ele vai investir no teatro, na educação, e Atenas vai virar uma cidade fantástica. O pessoal, oh, Atenas. E isso vai gerar a inveja de Esparta. Esparta, invejosa, vai criar a Liga do Peloponeso, porque ela está na península do Peloponeso. Ela vai fazer uma associação com ela sendo a líder e suas polis vizinhas. E ela tem um objetivo. O objetivo dela é destruir Atenas. E aí a gente tem a bipolarização do mundo, porque eu terei Atenas com as suas polis vizinhas na Liga de Delos e Esparta com suas polis vizinhas com o objetivo somente de destruir Atenas.
Esta é a bipolarização do mundo antigo. E nós vamos para uma guerra entre essas duas potências. Nós teremos, então, a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, ela dura 27 anos. E nós temos a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso. Por que é que eles estão brigando? Por hegemonia, por imperialismo ateniense e hegemonia. Atenas quer dominar todo o mundo grego e Esparta também. Então, as duas vão entrar no fight, as duas líderes levando junto todas as outras polis. E aí, 27 anos de treta. Primeiro momento, eu tenho Atenas no top de linha, mandando benzaço. O problema é que tem um camarada, sempre tem um traíra, né? Eita! Temos Alcebíades. Alcebíades é o traíra. E tem também um detalhezinho, tem a peste. Os espartanos vão jogar uma pessoa contaminada através das muralhas. E essa peste vai se disseminar lá em Atenas. Alcebíades, o traíra, vai abrir os portões e os espartanos entram. Durante 27 anos eu tenho essa troca entre uma polis sendo líder e outra polis sendo líder, mas entre as duas ligas, tá? O problema é que nós temos alguém observando o mundo grego se destruir, porque agora eu tenho gregos contra gregos, ninguém merece, né? Eles estão se enfraquecendo. E eu tenho o rei Filipe, Filipe da Macedônia, Filipe II da Macedônia. Filipe está observando durante um tempão essa batalha entre gregos. E quando os gregos e gregos estão enfraquecidos, Filipe toma o poder. E quando Filipe toma o poder, na sequência ele morre e o seu filho Alexandre assume o poder. Nós teremos então início ao período helenístico, que é o período em que Alexandre o Grande domina a Grécia e ele vai difundir essa cultura grega por onde ele passar. Ora, veja você, Filipe, que tinha tomado o território, morre, vou retomando, né, para você ficar esperto. Filipe morre e Alexandre assume. Alexandre tinha 20 aninhos quando ele assumiu. E ele vai, com 30, ter o maior império. O detalhezinho é o curto tempo deste império. Com 30 anos, o seu império já ia do Egito até a Índia. E com 33 anos, Alexandre o Grande morre. E daí, este reino gigantesco é dividido entre seus generais. Importante dizer que Ptolomeu, um de seus generais mais importantes, vai ficar com o Egito. E lá ele vai se casar com uma egípcia e ter uma filha, uma não, vários, né? Vários filhos. Entre esses filhos, ele terá uma filha chamada Cleópatra, que a gente chama que é da dinastia Ptolomaica. Mas quando eu falar sobre Roma, eu falo um pouquinho mais sobre isso, ok? É isso, pessoal. Guerras sem tanto sangue, sem tantos detalhes, mas direto ao ponto, ok? Falamos, foi um prazer. Falou, valeu, até mais.